Senhor, nós queremos nesta manhã pedir a Tua presença em nossa vida, invadindo nossos corações, mostrando para nós claramente qual é a Sua vontade, nos fazendo, Pai, ter compreensão das coisas que vêm do Senhor. Mesmo, Pai, se tem alguém, ou se mesmo nós estamos distraídos com a Sua presença, nos faz, Pai, nesse momento, se nós ainda não nos despertamos, nós possamos nos despertar, porque o Senhor está aqui, o Seu Espírito está aqui. Nós pedimos que o Teu Espírito nos conduza, nos oriente, nos leve para as emoções, para as imaginações, pensamentos e razões necessárias para que nós assimilemos tudo quanto é importante nesse momento. Nós oramos pedindo a Tua direção, oramos em nome de Jesus. Amém. Em casa nós temos uma planta na sala, uma planta bem interessante que eu queria falar um pouquinho delas para vocês. Quando nós chegamos em casa, nesse apartamento, quando eu fui morar nesse apartamento onde nós moramos, essa planta já estava lá e alguns móveis antigos também já existiam nessa casa, né? A proprietária do imóvel deixou então essa planta e esses móveis. Não eram tantos, mas tinha realmente ali uma planta que, quando eu bati o olho nela, eu achei que ela era bonita, interessante, mas também eu percebia algumas características. Era uma planta que ela tinha uma casca nos seus galhos, né? Uma casca como que de proteção por conta de alguma coisa que aconteceu com ela. Essa planta também estava num vaso, e ela ainda está num vaso bem antigo, né? Um vaso que, quando você bate o olho ali, quem entende um pouquinho de plantas e de terra, bate o olho e vê que aquela terra ali não está muito bem cuidada, muito bem adubada ou regada tão pouco, né? Essa planta também, quando você olha, ela está assim até hoje, você olha, você percebe que as folhas dessa planta, as folhas não estão assim com aquela melhor performance, né? Ela está um pouquinho murcha, um pouquinho deitada, né? E também há de se convir que quem olha para aquela planta vê que ela já atingiu uma certa altura, que ela talvez não passará disso porque ela já está bem próxima do teto. Então ela fica ali meio que sentindo a necessidade de não crescer, porque senão ela vai ter que entortar, né? E de alguma forma, quando eu olho para aquela planta, e eu estava pensando muito nisso, parece que eu encontro a imagem da família também ali. Como que nós encontramos uma família nos dias de hoje que ela não está muito bem cuidada, né? Ela tem alguns machucados, parece que falta um pouco de luz, parece que existem marcas ali que fizeram com que ela desenvolvesse algum tipo de casca para que ela se protegesse dos maus cuidados. É interessante como eu olho para essa planta e eu olho para a família e falo, uau, quantas analogias nós podemos fazer com a planta que está na sala de casa com a família dos dias atuais. É muito interessante que quando nós olhamos para as famílias dos dias de hoje, eu também percebo que falta, por exemplo, um cuidado a mais para que aqueles machucados, aquelas feridas, aqueles desconfortos que começaram a surgir, né, falta um cuidado para que essas coisas não se tornem cascas, ou proteções, ou muros de separações entre pessoas. Quando eu olho para as famílias, eu olho para os relacionamentos familiares, e você pode fazer esse exercício também, certamente faz, você percebe que as famílias, ou os relacionamentos familiares, estão marcados por essas coisas. Palavras que você não pode dizer, assuntos que você não pode trazer no almoço, num jantar, que vai causar algum desconforto, né? Aquela situação de olhar para a situação da família e dizer assim, puxa, nós precisávamos de mais adubo aqui, nós precisávamos de mais alimento, nós precisávamos passar mais tempo juntos, né? E você percebe que essas coisas, assim como na planta que tem na sala de casa, por faltar da família, a gente passa a ter problemas familiares sérios. E qual é a nossa relação? E eu imagino, fazendo essa analogia, eu percebi que, da mesma forma como eu olho para aquela planta, já faz 2 anos, pouco mais de 2 anos e meio que eu moro nesse apartamento. Da mesma forma como eu olho para aquela planta, e confesso, eu fui atrás de um jardineiro, e ele olhou para a planta e disse,
disse, olha, eu preciso trocar o vaso, colocar um vaso maior, é preciso trocar a terra, é preciso colocar o adubo correto para ela florescer, é preciso dar uma poda aqui e ali. E ele olhou para mim, vai custar mais ou menos R$1.000 e poucos. Eu falei, uau, é um preço caro, né? Falei, estou quase comprando outra planta. E até mesmo essa analogia acontece na nossa família. Quantas vezes nós não olhamos para o problema da nossa família e falamos o seguinte, vai ficar muito caro, vai ser muito doloroso, é melhor deixar para depois. Quantas vezes nós não olhamos para a nossa família e falamos, puxa, dá vontade de esquecê-la e começar a criar outra família para mim. E aí a gente, de repente, começa a dedicar mais atenção para amigos, passa a dedicar mais atenção às pessoas do trabalho, a gente passa mais tempo trabalhando. Já ouvi de várias pessoas que nem teria tanto trabalho assim para ele ficar até 10 da noite, mas ele prefere ficar até 10 da noite porque ele chega em casa, aquele calor das emoções já passou, o pessoal já está cansado, aí dá para dar um abraço, boa noite, vamos dormir, e amanhã, outro dia, eu saio para trabalhar. A gente, de alguma forma, traz a mesma relação que eu tenho com aquela planta, de olhar para ela e dizer, eu preciso mudar, eu preciso dar um jeito nessa planta. Às vezes a gente lida com a família desse jeito. Preciso dar um jeito. E a pergunta nossa hoje é, o quanto eu estou disposto a dar o tudo pela minha família? Tudo ou nada, all in. O quanto eu estou interessado em pegar todas as fichas, todos os meus recursos, ou os recursos necessários, e colocar em função da família, da minha família, para restaurá-la. Na semana passada nós conversamos aqui sobre all in, tudo ou nada na minha vida. E eu preciso dizer para você que, de fato, o exercício de restaurar a família, de cuidar da família, de pensar a família, parte também, ou parte antes de você olhar para você. Para você olhar para a sua vida com sinceridade e dizer tudo ou nada para resolver a minha vida, para colocar a minha vida no melhor potencial que ela pode ser. Se você não toma primeiro uma decisão de olhar para a sua vida e deixar a sua vida frutificar, deixar a sua vida crescer, entender os propósitos da sua existência, o porquê você vive, como você vive melhor, como você restaura o seu coração, você certamente terá poucos recursos para oferecer à sua família. Se você não passa primeiro pela questão all in na minha vida pessoal, no meu coração, nas minhas feridas, como é que você vai, por exemplo, tentar curar a sua família? Se em você o que se percebe são feridas grandes, que doem, que machucam, que o protege, que o afasta de estar com as pessoas da sua família. Portanto, era muito importante, e é importante ainda você passar por o que nós conversamos na semana passada. All in na minha vida. E aí então, uma vez que isso começa a acontecer no seu coração, na sua mente, esse transformar, esse agir de uma forma extraordinária para que você comece a ser restaurado, aí então você passa a ter um pouco mais de condições de olhar para aquele que sempre esteve ao seu lado, ou sempre esteve na sua história, e poder dar atenção a isso. Eu quero, a partir disso, levantar algumas questões que são questões que certamente você concordará comigo, fazem parte dos nossos dias hoje. Fazem parte dos nossos dias. A família e suas especificidades. A primeira questão que nós temos que levantar aqui dos problemas familiares que nós temos enfrentado é relacionado ao trabalho, ao nosso trabalho pessoal e deslocamento. Como é que você tem lidado com essa cidade louca chamada São Paulo? Densa, complexa, que pede de você muito mais do que você poderia dar de tempo, prejudicando todas as áreas secundárias, porque o trabalho passa a ser um prioritário. Como é que você tem lidado com essa questão, que é um fator importantíssimo para cuidar da família? Nós olhamos um pouco para essa situação, nós encontramos uma cidade formada por pessoas. Vejam, São Paulo sai, no início do século XX, de uma situação de um
pouco mais de 100 mil pessoas. Início do século XX. Em 100 anos, essa cidade vai a 10 milhões de pessoas. Veja, nós estamos falando de uma cidade formada por pessoas que romperam com seus vínculos familiares, geográficos e emocionais. E nós não podemos criar uma ilusão de que 100 anos resolve essa questão. Um exemplo disso é quando nós pegamos o caso da escravidão no Brasil. Como essas marcas da escravidão estão afetando todos nós até hoje. A violência, o preconceito racial, a desigualdade social, a criação ou a formação dos grandes barões, dos ditadores, do populismo, todas essas coisas que nós percebemos, porque é dedicado mais tempo de estudo, por conta da escravidão. E quando nós olhamos para uma cidade como São Paulo, que é formada principalmente pela oportunidade de negócios, oportunidade de trabalho, crescimento profissional, crescimento de carreira, nós temos um ímpeto fortíssimo nessa cidade para que você dedique os seus esforços, o seu tempo ao trabalho. E se você não faz isso, desculpa, né? Mas talvez você não deveria estar em São Paulo. O que nós nos acostumamos a dizer aqui um para o outro é: a cidade é maravilhosa, tem muitas oportunidades, muitas chances culturais. Você pode se formar muito bem em São Paulo, você pode ter acesso a tantos recursos aqui. E aí a gente para por aí para elogiar São Paulo. E se alguém faz uma pergunta assim: como você tem lidado com a sua família? Você fala: essa parte aí está meio difícil. A gente passa pouco tempo junto, né? Eu dedico pouco tempo com a minha esposa. Estava conversando com um casal aqui, que são recém-casados, e eles estavam me dizendo que eles têm menos de um ano de casamento, estão em São Paulo, morando, trabalhando aqui, e eles quase não se veem. Chegam às vezes 10 da noite de casa, cansados, exaustos, né, para dizer a verdade. Depois de ter trabalhado talvez 10 horas, passado 4 horas no deslocamento na cidade. E se olham e falam: uau, eu devia ter passado mais tempo com você, né? E sabe qual é a questão? Muitas famílias se formaram desse jeito. E sabe qual é o drama que jovens casais com filhos estão passando? Nós temos aqui na nossa comunidade uma professora de inglês que mora aqui, que trabalha aqui nos Jardins e dá aula para crianças. E os pais trazem os seus filhos para a escola de inglês com aquela alegria. Vai, né? Fica um pouco, me deixa livre de fazer algumas coisas. Ou entrego a criança no celular trabalhando. E mais que isso, não sabem nem como lidar com essas expectativas. A Isa me contou uma vez, a Isa dentista, ela precisava fazer um tratamento dentário, né, numa criança. E a mãe chegou ali com aquela criança e falou: olha, filha, por favor, deixa a doutora fazer o tratamento dentário. Ela: não vai fazer. Por favor, filha, por favor, eu te dou o que você quiser. Ela falou: não vou fazer. Vai, filha, por favor, aceita, eu te levo depois no shopping. Olha o que começa a acontecer quando a prioridade é o dinheiro, quando a prioridade é o trabalho, e o tempo que resta para a sua família é um tempo gasto ou invertido os valores. Você dedica o tempo para dar algum tipo de gratificação para aquele que sofreu a sua ausência do despeito. E você materializa um relacionamento que deveria ser afetivo, um relacionamento que deveria ser familiar, um relacionamento que deveria ser altamente baseado em vínculos por toda a vida, e você deixa isso passar. O que mais que nós identificamos? Além do trabalho e deslocamento, tempo de qualidade e distrações. É um pouco disso que eu estava falando. Acontece muito também quando sobra aquele período da semana. Eu vou ter 4 horas livres,
no final de semana. Aí você pensa a sua família. O que nós podemos fazer em 4 horas do final de semana que nós teremos juntos? Faz tempo que eu não conseguia 4 horas livres. Aí você olha para essas 4 horas, pensa no entretenimento que a cidade oferece e fala assim, bom, vamos lá. Dá para ir ao cinema e ter um bom almoço com as pessoas de casa. Vamos comer aquela comida. Ou você olha para essas 4 horas e diz, dá para ir num jogo de futebol, dá para fazer tal coisa. E você passa essas poucas horas dedicando atenção a distrações, a se distrair, a ter algum tipo de alegria que não se mantém, porque é alegria superficial, é alegria para poder você não lembrar daquilo que é o crucial da existência. Outra coisa que acontece dentro da questão familiar são as diferenças de pensamento. Muitas famílias se afastam porque pensam diferente. Quantas vezes nós não vemos os filhos deixando de estar com os pais porque os pais pararam na educação, na formação? E aqui nós temos tanto acesso à informação, os jovens hoje têm tanto acesso à tecnologia, veem tantas coisas, e os pais vão ficando para trás. Ou quando os pais não permitem que os filhos sejam quem eles são, não, você tem que ser advogado. Nessa família, homem tem que ser advogado, mulher tem que ser médica. E não permite que as particularidades, as especificações de cada um se aflorem, criando problemas seríssimos, como anulação do ser, rejeição de quem a pessoa é, bloqueios e feridas que vão afastando as pessoas. Nós também encontramos nas famílias, atualmente, o diálogo e a comunicação como um grande problema. Quantas vezes nós, principalmente nós brasileiros, decidimos conversar sobre aquilo que realmente importa, aquilo que realmente precisamos conversar, e é difícil. Existe um estudo dizendo que de 100% do que o ser humano é, no seu ser, na sua identidade, cerca de 15% ninguém fala a respeito. Talvez ele nem conheça, ninguém fala a respeito. Os outros, 85%, as pessoas percebem, ele tem um ponto que ele vê, outros veem e conversam disso. Mas, nesse estudo, esses 15%, talvez 10% são as coisas mais essenciais que fazem com que todas as outras áreas estejam ou bem ou mal. E sabe o que acontece? Nesse núcleo que nós cantamos aqui, deveria ser um oásis para o ser, para a existência. A família deveria ser esse oásis. O que acontece é que nós não tratamos essas coisas. Nós não puxamos conversa, nós não tentamos acessar esse lado. E pais que não exercem suas funções de pai e mãe, pastoreando o coração da criança, auxiliando na formação, ajudando a criança a lidar com angústia, lidar com pressões, lidar com rejeições. Começa a ter algum tipo de angústia, criança, os pais falam, calma, passa, vai passar, vamos jogar um videogame, vamos fazer isso aqui, vamos cozinhar comigo. Enquanto a prática deveria chegar ao lado e dizer, olha, nós sentimos isso também. Como adultos, nós também lidamos com isso. E diante dessa sua angústia, você vai precisar pensar algumas coisas. Você já auxiliar a criança a lidar com as questões reais da vida. Esse diálogo é deixado de lado. Outra questão muito séria, e aí digo ainda que é mais problemática, a distância das famílias de Deus. Era costume de algumas décadas atrás, posso dizer que talvez umas 4 décadas atrás, no meio das famílias que eram cristãs, que estavam nas igrejas, o que era conhecido como culto doméstico. As famílias que entendiam quem era Deus e que se submetia ao plano de Deus para a vida,
tinha como prática, dentro de casa, não quando um pastor vinha, ou quando um missionário, ou quando um líder da igreja, mas tinha um hábito, essas famílias, de ler a Bíblia junto, orar, buscar a direção de Deus para a família. Essas famílias construíram pessoas com caráter, construíram uma nação, ou deixaram para nós uma nação muito mais estruturada, ética, respeitosa. Agora, como tem sido o nosso trato familiar com a questão de Deus? Quantas vezes não são os próprios pais que levam confusão para as crianças, né, a respeito de Deus? Os pais que não conseguem resolver essa questão, que passam isso para os filhos. E por último, gostaria de colocar aqui a falta de propósitos no núcleo familiar. Coisa também que nós mal conversamos. Você conhece famílias que conversam sobre propósitos, sobre o porquê de existir, como vocês podem colaborar como família, como vocês podem potencializar as qualidades que existem nessa família, como vocês podem, como irmãos, somar, ao invés de brigar e competir, cooperar, para que um, se é melhor nisso, vá melhor nisso, e o outro, se não é melhor nisso, né, que seja melhor naquilo que é bom. Ou seja, é uma família que senta, se conhece e se ajuda dentro de propósitos. Quando nós olhamos, e aqui são só algumas questões que nós começamos a questionar sobre a família contemporânea, a gente começa a perceber que existem algumas coisas aqui que estão presentes no nosso viver e na nossa família. E o problema é esse, porque não está só na família do outro. Isso está em casa. Está com a gente. Somos nós. Não tem como nós dizermos assim, isso aqui é o outro, né? Isso aqui não tem nada a ver comigo. Somos nós. Sou eu e você. Nós é que precisamos olhar para a planta que está ferida, cheia de casca, folhas murchas, a terra que não está adubada, e dizer, vou dar um jeito nisso. Vou pensar na minha família. E aí eu quero trazer aqui uma analogia que nós encontramos na Bíblia a respeito do que Deus tem, então, para as famílias. Existe uma história na Bíblia, algo narrado, nós acreditamos que aconteceu, que é a história da Arca de Noé. Ali em Gênesis 6, versículo 18, nós encontramos o seguinte: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Deus falando isso a Noé. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Com esse pequeno versículo, esse pequeno trecho da Bíblia, eu gostaria de trazer aqui a analogia a respeito do plano de Deus para as famílias. Vejam que a arca foi, da parte de Deus, algo para auxiliar o ser humano na sua vida. Ele chamou Noé com um plano muito diferente do que aquelas pessoas faziam. Ele, diante de uma seca de muitos e muitos anos, Deus chamou Noé e disse: Noé, você vai preparar um grande barco, porque vai vir uma chuva forte. Não sei quantos assistiram Todo Poderoso 2. Quem já assistiu esse filme? É um filme engraçadíssimo, né? Porque Noé, representado ali por aquele ator, não acredita na possibilidade, né, de ter que construir uma arca em pleno mundo contemporâneo, né, século XXI. E acontece que ele tenta ter uma vida normal, ele continua indo ao trabalho, ele era um político, mas à medida que ele ia tentando manter a sua vida normal, ia acontecendo algumas coisas. Por exemplo, chegava na sua casa uma entrega de tábuas enormes, que não tinha nem onde colocar e guardar essas tábuas.
E essas tábuas ficavam lá na frente, e os vizinhos certamente, quando mostra no filme, perguntavam, né, para ele: o que está acontecendo? O que você vai construir? O que você está fazendo na sua casa? Né? E ele tentando disfarçar: não é nada, isso aí nem sei, entregaram errado, né? Coisas assim. E ele continua tentando levar sua vida de uma forma natural, e acontece que começa, bem cômico isso no filme, mas começa a crescer o seu cabelo e ficar com aquela aparência do mundo antigo, da Idade da Pedra, né? Sua barba crescendo, as suas roupas rasgam e ele fica com uma roupa, né, desse tempo da Idade das Pedras. Mas é interessante nesse filme como que, apesar dele não acreditar, ou mesmo as pessoas ali acharem tudo aquilo um absurdo, uma loucura, digno de internação, Deus cumpre a sua vontade e ele convence, né, no caso do filme Noé, a construir uma arca. E de fato o filme mostra, baseando-se nos relatos da Bíblia, né, de fato acontece um dilúvio, e na Bíblia vai dizer que isso aconteceu. A questão que eu estou trazendo aqui é uma analogia a respeito da família e do que Deus tem proporcionado para nós nos dias de hoje como uma arca, para que nós estejamos dentro dessa arca, junto com a nossa família, e a nossa família então esteja protegida dessas coisas que podem destruí-la. Então eu quero aprofundar um pouquinho com você agora, um pouquinho de como a arca, esse plano de Deus para as famílias, traz para nós como esperança. Veja, a arca, nessa analogia que nós estamos fazendo, ela, em primeiro lugar, é plano de Deus. A arca de Noé, o que nós percebemos claramente é que Deus tinha um plano. E o plano de Deus era salvar a humanidade. Porque, segundo o texto, Deus havia se arrependido, segundo o texto bíblico, Deus havia se arrependido de ter criado o ser humano. E ele então decidiu destruir toda a humanidade, porque a humanidade havia se corrompido, porque a humanidade havia se colocado em uma situação de afastamento de Deus, de uma forma como ele não desejava. Porque ele é poderoso, porque ele é soberano, porque ele tem todas as coisas em suas mãos. Assim a Bíblia diz a respeito dele. Ele decidiu então executar o plano. E o plano foi: vou destruir todas as coisas, mas vou salvar. Vou salvar uma família. E ele salva a família de Noé através dessa arca. Então, em primeiro lugar, para que Deus salve as famílias nos dias atuais, ele também tem um plano. Nós temos que estar atentos a esse plano. Qual é o plano de Deus para a família? A segunda analogia que nós vamos fazer aqui é que a arca, ela também traz para nós a necessidade da obediência a Deus. Noé, diante daquilo que Deus estava oferecendo como plano, eu acredito que ele duvidava muito. Que negócio estranho, como é que isso vai funcionar? Será que eu não vou passar vergonha? Será que isso realmente faz sentido? Eu não vou gastar a minha vida fazendo uma coisa inútil, né? Tantos anos dedicado à construção de uma arca, não vai ser um tempo perdido? Eu não devia passar mais tempo com a minha família ao invés de ficar construindo uma arca? A questão é que o plano que Deus tem para nós, para salvar a nossa família, requer de nós obediência. E é na obediência que a gente faz relação com o nosso tema. Até que ponto eu estou disposto a obedecer o que Deus tem a nos dizer? Será que eu quero ouvir e seguir o que Deus tem para mim e para minha família? Pode ser que você vá olhar o plano dele como esse: construa uma arca, e você vai dizer: eu acho que não, né? Eu acho que não tem nem pé nem cabeça. Isso vai totalmente de uma forma contrária ao que as pessoas estão fazendo no mundo de hoje. As pessoas não estão mais priorizando isso. São outras as prioridades. Eu não vou fazer isso. Talvez você vá olhar para esse plano de Deus para você, para sua família, e vai dizer: eu acho que não tem nada a ver.
Mas esse plano, para que dê certo, precisa de obediência. E você vai precisar fazer essa avaliação. Eu quero. Por exemplo, você vai ter que dizer, eu quero que Deus execute esse plano e eu obedecer. Ou vou colocar tudo de mim para que isso aconteça. Como terceira analogia, a arca é também a proteção de Deus. A arca serviu para livrar aquelas pessoas e animais que entraram ali dentro de todas as circunstâncias externas que tirariam a vida. A arca serviu como uma forma de impedir que a morte chegasse até a família de Noé. E nós precisamos lembrar disso também. Em quarto lugar, a arca, como analogia para nós, também representa a salvação de Deus. A salvação da morte. Esse resgate de Deus para todos nós. E nós precisamos lembrar que o plano de Deus, quando Ele oferece princípios e valores para a família, é para nos salvar também. E por último, a arca foi uma renovação de Deus, renovação da humanidade, renovação do ser. E os princípios e valores de Deus, que servem como arca para os dias atuais, servem como arca, né, para a família nos dias de hoje e para todos sempre. Serve como renovação, um restaurar, um cuidado com a vida, para que a gente viva melhor. Ok até aqui? Tudo bem? Então, a partir disso, eu quero agora conversar com vocês sobre quais seriam os princípios, ou onde nós deveríamos colocar o nosso all-in, o tudo, o nosso melhor recurso, para que a família, então, viva essas coisas. Plano de Deus, desafie-nos a obediência, é também proteção dele, é salvação e é renovação. Quero então, em primeiro lugar, trazer um texto que talvez alguns iriam dizer, você precisava lembrar disso. Né? E se Deus, no seu plano, fizesse com que eu desobedecesse a minha família, chateasse, abandonasse a minha família? Quente aqui na frente, não sei ainda. Acho que o ar-condicionado aí está falhando, trabalhando melhor à noite. Mas esse texto bíblico vai dizer o seguinte: Jesus dizendo, tá? O líder aí, nós consideramos o líder da igreja, o Senhor da igreja, ele diz o seguinte sobre a nossa postura e a nossa família. Pasmem, olha o que ele diz: se alguém vem a mim, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ficou difícil agora, né? Como é que a gente pode falar de família sendo que Jesus solta uma afirmação dessa? Se alguém vir a mim e não aborrece, não chateia, não entra em contradição com seu pai, com sua mãe, com sua mulher e filhos, irmãos e irmãs, e mesmo com sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Você olha um versículo desse e fala aí agora, quem poderá nos socorrer? Que difícil. Do que Jesus está falando? O que ele está tratando aqui? Eu preciso dizer para você que existem dois reinos aqui envolvidos. Dois reinos, dois tronos. O reino de Deus e o reino humano. Jesus está tratando de uma questão muito séria. Quando ele coloca a família, ele está dizendo o seguinte, e eu preciso te dizer a partir dessa palavra autonomia. Todos nós almejamos autonomia e até trabalhamos para que outras pessoas sejam autônomas, né? Ou seja, consigam manter a sua própria vida. Outra palavra disso é independência, né? Conseguir ter autonomia e independência para viver. Quando nós olhamos para essa palavra autonomia, nós lembramos que a família serve como um parâmetro, um padrão, para ensinar as pessoas como viver. Ou seja, a família vai ensinar, você precisa escovar os dentes, você precisa comer tal horário, o horário de dormir é à noite. Famílias que vai dizer o oposto. Horário de dormir durante o dia e à noite de trabalhar. Mas a família vai trazer essa anomia, essa condição
da pessoa construir a sua vida a partir de regras, a partir de normas, a partir de princípios e valores. E quando faz isso, todo ser humano, desde pequeno, vai assimilando essas coisas e vai incorporando a sua cultura, e as suas ações passam a ser aquilo que ela aprendeu. E é por isso que muitas vezes nós temos conflito com pessoas, por exemplo, do sul do Brasil. Quando nós começamos a conversar, essa pessoa é rude. Nós que somos aqui falamos, nossa, o pessoal do sul é grosso. Esse pessoal vai direto, fala de qualquer jeito, com rispidez. Eu não estou acostumado a isso. Quando nós olhamos essas diferenças regionais, culturais, que nós encontramos, por exemplo, da forma como um mineiro nos recebe na casa, da forma como um paulista nos recebe numa casa, você começa a perceber que existem formas de viver que são diferentes. E isso tem a ver com esse princípio, com esses costumes, com essas normas que nós aprendemos na família. E o que Jesus está confrontando aqui é que, diante da possibilidade de seguir a Ele, nós temos que estar abertos a entrar numa nova nomia, num novo sistema, numa nova forma de valores e princípios, onde nós temos que escolher esses princípios que Jesus está trazendo como os princípios dos céus, os princípios de Deus, aquilo que realmente resolve a nossa vida, aquilo que é para nós a arca da aliança, a arca que vai nos salvar do dilúvio. Ele está dizendo, esses valores são os valores importantes, e são esses valores que devem reger a sua vida. Ele está dizendo, se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, está dizendo, aquele que vem a mim e continua agindo como você aprendeu no seu lar, na sua casa, não pode ser meu discípulo. Porque você terá claramente que contrariar uma série de valores e princípios que você aprendeu desde pequeno. Como, por exemplo, pedir perdão. Na minha casa ninguém pede perdão. Na minha casa eu estou acostumado a, quando nós brigamos, a gente passa um tempinho cada um num canto, no outro dia está tudo bem, vamos embora. Diante dos princípios de Jesus, do reino, quem é? Pede perdão. Se arrepende, pede perdão. Em casa meu pai nunca lidou com a minha mãe com respeito. Em casa meu pai era o Senhor, minha mãe era a serva. Diante dos princípios de Deus não é assim. Se você não contrariar isso, você aborrece ao reino de Deus e alegra a sua família. Filho, você deve seguir essa profissão porque essa profissão é tradicional da nossa família. E você olha para esse valor e diz, não. Como discípulo de Jesus, eu devo me envolver com aquilo que Ele entende ser o melhor. Mas como, filho? Nós temos a tradição, o nosso negócio é desse lado, como você vai fazer outras coisas? Nessas situações, se nós não aborrecemos a nossa família, e eu preciso dizer para você, não tem jeito de obedecer a Cristo e manter a nossa casa do jeito que nós estávamos acostumados. Obedecer a Cristo, que é o passar pela questão que nós falamos no domingo passado, o all-in na nossa vida. Quando nós damos o nosso all-in para Deus, para Cristo, Ele começa a fazer uma revolução dos nossos valores e princípios. E isso vai aborrecer principalmente as pessoas de dentro da sua casa. Você já imaginou você numa família que está acostumada a brigar bem espanhola, né? Tudo se resolve na discussão, no grito. E de repente, você entende um princípio de Cristo dizendo, se alguém bate a sua face, vire a outra. E essa pessoa começa a gritar com você e discutir, e de repente você não responde. E ela te ofende e você não responde. E essa pessoa olha para você e fala, escuta aqui, como é que é? Eu não sou mais importante para você? Como é que você vai resolver essas coisas? Então, espero que com isso a gente comece a entender um pouco mais por que Jesus está dizendo essas coisas. Se alguém vem a mim e não aborrece pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, ou seja, precisa passar por uma revolução, inclusive pessoal. Não pode ser meu discípulo. E aí agora, a partir disso, eu quero ir para outro texto.
E aqui eu quero então trazer como o texto que vai trazer para nós um pouquinho dessa arca, um pouco dessa estrutura do que seria a arca de Deus para os dias atuais, para a nossa família. Veja o que Paulo diz para os cristãos que estavam em Éfeso: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Grave isso, hein? Nós vamos ler o restante, mas eu preciso que você leia comigo o restante, lembrando desse primeiro: sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. E ele continua: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Mais uma necessidade de ênfase aqui. Não é mulheres sejam submissas aos homens. Não existe isso na Bíblia. Mulheres sejam submissas aos homens. Mulheres sejam submissas ao seu marido. E continua: como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este o mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. E aí vem a parte dos maridos. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Olha que missão do marido. Se por um lado a mulher é desafiada a ser submissa ao marido, o marido passa a ter a atribuição, então, de apresentar a Deus, a sua esposa, de forma sem mácula, sem ruga. E as mulheres aqui falam: epa, está garantido o creme, né? Para tirar as rugas, o anti-ruga até a idade antiga. Ou seja, o homem tem que apresentar a mulher diante de Deus sem ruga. É brincadeira, né? Sabe que é brincadeira. Nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ou seja, o agir do homem para com a mulher é em direção da mulher ser virtuosa, a mulher ser curada, estar sarada, sem traumas, sem feridas. O agir do homem precisa ser de conduzir a mulher diante de Deus de uma forma extraordinária. E homens que estão aqui, não tem jeito. Quando nós chegarmos diante de Deus, ao lado da nossa esposa, Ele vai falar: e aí, você cuidou bem dela? Como é que foi a sua jornada na terra? Como é que foi o seu viver diante da sua esposa? Você foi fiel? Você foi ético? Você a respeitou? Você não a oprimiu? Você permitiu que ela vivesse de forma abundante? Você ajudou ela no relacionamento comigo? Você cuidou da espiritualidade dela, das emoções dela? Difícil, não? O papel do marido é difícil. Quando nós olhamos para o papel das mulheres, também é difícil. Para as mulheres é muito complicado elas conseguirem submeter a liderança do marido. Sabe por quê? Porque os maridos são péssimos gestores de família, péssimos gestores de uma casa, são péssimos em tantas coisas, péssimos em multitarefas. Preciso dar um testemunho para vocês. Lá vem. Cheguei em janeiro, acho que foi janeiro, para a Raquel. Disse: amor, elaborei um plano para nós fazermos a gestão da casa. Estou criando uma tabela de serviços aqui no quadro que nós temos na Copa. Nessa tabela, amor, vou escrever todas as tarefas da casa, organizando os dias da semana. E olha, amor, que extraordinário. Vamos equilibrar agora as tarefas para que não fique pesado para ninguém e ninguém brigue mais, porque a gente não sabe direito quem deveria lavar a roupa, a louça, tirar o lixo. A gente não tinha clareza disso, eu acho que por isso a gente brigava. Eu
Falei, olha o plano extraordinário que eu acabei de fazer para a gestão da nossa casa. A Raquel ouviu com toda a paciência e disse, eu tentei te dizer isso desde o primeiro dia do nosso casamento. Só agora, depois de 2 anos e tanto, você me vem com esse plano extraordinário. Pois é, com essa ideia genial, super evoluída, Mega Plus, Master. Falei, pois é, vamos tentar? Vamos tentar? E então nós passamos. Eu admiro a Raquel por ter sido submissa nesse período, e sofrido comigo nessa situação. Como eu sou ruim, como eu sou um mau gestor da casa. Eu sei fazer planos para a igreja, dou aula sobre planejamento estratégico da igreja. E não sei fazer planejamento estratégico da minha família. Como homem, o que eu preciso aprender é planejar e liderar a minha casa. Pergunte para mim qual plano você tem, um plano espiritual para cuidar da sua casa, da sua esposa. Pergunto para vocês, homens. Você tem um plano para fazer a gestão da sua casa, cuidar das emoções, da parte espiritual, dos propósitos, porque as mulheres têm. E elas sabem fazer isso. E fazem muito bem. Por isso que o desafio da mulher, principalmente nos dias de hoje, tem sido desenvolver a paciência, a humildade, a dependência de Deus. Quando a mulher quer realmente fazer a vontade de Deus no lar, ou seja, usar a arca de proteção para a família, ela precisa orar muito para ver se o marido muda a sua atitude, se ele melhora. E mesmo se ela não assume, porque às vezes também as mulheres perdem a paciência e começam a assumir tarefas de casa que seria o desafio do homem. O problema disso é que ela deixa de depender de Deus. Ela deixa de respeitar o papel do homem, que ele precisa crescer, ele precisa se tornar homem de verdade. Ela vai deixando e fazendo gestão dos filhos, gestão espiritual. Se você pega as estatísticas das mulheres, de qual a quantidade de homens e mulheres dentro das igrejas que cuidam da espiritualidade, é absurdamente maior o número de mulheres. Enquanto as mulheres vão para a igreja, os homens vão para o bar, vão assistir um jogo com os amigos, ficam em casa assistindo uma cervejinha, fazendo churrasco. E a mulher sozinha tendo que cuidar da espiritualidade dos filhos, da casa, da educação. Quando acontece isso, vocês acham que há alguma situação saudável para se construir na casa? Os homens vão fazendo negócio de qualquer jeito, rompendo com os valores, tratando a mulher de qualquer jeito. Que tipo de crianças nós estamos formando quando nossas famílias estão assim? Mas a gente precisa entrar também na questão dos filhos. E diz, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Mas eu preciso dar uma ênfase aqui. Filhos, obedecei a vossos pais, onde? No Senhor. Vejam como não há contradição no que Jesus disse em sermos discípulos e aborrecemos a nossa família. Porque enquanto nós obedecemos no Senhor, ou seja, se tiver que escolher entre a família e obedecer a Deus, eu obedeço a Deus. E peço para que Ele ajude, para que a minha família seja transformada à imagem dEle, conforme os princípios dEle. Filhos, obedeçam aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. E aí diz, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Qual é a promessa? E ele coloca, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, filhos, obedeçam. O Cadu brincou comigo ontem, numa conversa que ele teve na igreja dele, lá no sul de Minas, em que ele perguntou, quais são os pais que nós temos aqui? Alguns levantaram. Os pais, né? Depois falou, e os filhos? Levantem as mãos. E alguns ficaram assim, levantam ou não levantam? Todos são filhos. Todos nós somos filhos. Como você tem honrado seu pai e sua mãe? Como você tem lidado com eles? Você tem assimilado esses valores e princípios de Deus? Ou seja, obedecido a Deus e visto a transformação de vida que Ele traz para você? E se aproximado deles com paciência, com honra, honrando-os, respeitando-os,
seja, vocês podem discordar, porque se você está assimilando valores do reino e eles não, certamente vocês vão estar de alguma forma em algum conflito. Mas como você tem lidado com isso? Vocês têm honrado aqueles que honraram o sustento de vocês enquanto vocês cresciam. Quando os pais envelhecem, como é difícil, né? Para os filhos reestruturar a vida para apoiar os pais mais velhos, que precisam de cuidado, de carência, precisam de apoio, precisam às vezes de lar. Será que a gente também, como filhos, nós planejamos a nossa vida para cuidar dos mais velhos? Será que nós, como filhos, planejamos a nossa vida para honrar os nossos pais durante todo o tempo? Ou a gente tem a imagem assim, talvez lá na frente, se precisar, quem sabe dar um jeitinho, né? Ou será que nós construímos a nossa cultura pelo reino de Deus, onde nós temos um reino que nos desafia a fazer uma gestão da vida, que prevê o cuidado com os pais quando eles estão mais velhos? Olha como a arca que Deus tem para proteger a família. Ela é rica em nos fornecer vida em abundância. E como nós estamos aquém de honrar de verdade nossos pais? Você consegue fazer previdência para você e para os seus pais? Pensar a sua casa com um quarto, talvez, para eles? Já velhice? Vocês já pensaram em considerar uma parte da poupança para supri-los quando eles precisarem comprar muitos remédios? Isso é honrar pai e honrar mãe. E nós precisamos ouvir essas coisas e permitir que Deus transforme nosso coração. E, por último, ele vai dizer: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Aqui a ênfase é forte para com os pais, para que a forma de nós educarmos os filhos deve ser pelos princípios de Deus. Ou seja, entendendo que Ele é Deus, que Ele é Criador, que nós fomos criados à imagem e semelhança dEle, que vivemos um caos desde a desobediência humana a Deus, e que cada vez mais nós precisamos ser transformados por Cristo, que pagou um alto preço numa cruz, para nos restaurar, a voltarmos então à imagem e semelhança de Deus, ou seja, para um projeto original de vida que era muito melhor do que o caos que nós vivemos. Pais, ensinem os seus filhos a respeito dessas coisas. Que o sofrimento está aqui, mas existe um caminho de resposta. E esse caminho é Jesus Cristo. Os pais precisam ensinar isso aos filhos. Eu sempre me lembro de uma fala de um pastor há muitos anos atrás, em que ele disse o seguinte: qual é a maior herança que vocês, pais, podem deixar para os seus filhos? Bens? Dinheiro? Uma poupança para a faculdade? Casas de aluguel? Ele disse: nada disso. A maior herança que os pais podem deixar para os filhos é uma vida inteira de discípulos de Jesus. Para que os filhos cresçam falando: dos meus pais eram discípulos de Cristo. E eles ministraram no meu coração cura. E mostraram para mim, através dos seus testemunhos, que Cristo salva. E isso salvou a minha vida. Quero perguntar para você: se você olha para a sua família e diz: puxa, existe esperança para mim? Existe algo que eu posso fazer diante da minha família? Minha família está no caos, desfalecendo, escorreu pelas mãos. Existe alguma coisa que pode me ajudar nisso? Quero que a gente assista esse vídeo e aí eu vou comentar algumas coisas. Ele me deixou de fora na brincadeira. Ela puxou meu cabelo. Ela me empurrou muito forte.
Ele me chutou no jogo. Ela mentiu pra mim. Ela me bateu no meu rosto. Ele pegou meu lugar, ele me dedurou. Ela me xingou. Ela brigou comigo. Ele jogou meu lugar. Ela me chamou de chata. Ela pegou minha boneca. Ele jogou um lápis em mim. Eu caí no futebol. Ele estragou meu brinquedo. Ela puxou meu cabelo, mas eu perdoei ela. Ela falou que não gosta de mim, mas eu perdoei ela. Mas eu perdoei ela. Mas eu perdoei ele. Mas eu perdoei ela. 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 Mas eu perdoei ele. Mas eu perdoei ele. Mas eu perdoei ele. Mas eu perdoei ela. Mas eu perdoei ele. Mas eu perdoei ele. Mas eu perdoei ele. Mas eu perdoei ele. Eu quero lembrar você de uma coisa muito importante. Às vezes, nós cantamos aqui na música do Renato Lúcio, ele cantando para os jovens. Os seus pais são crianças como você. Quero lembrar vocês que muitas vezes nós recebemos feridas dos nossos pais, talvez dos nossos avós. Feridas que vêm em várias gerações, ferindo, magoando pessoas, criando um caos na construção da nossa família. Eu quero convidar você, nesse all-in, tudo ou nada, para você olhar aí dentro. Lembre um pouco da sua história, como você foi criado, como seus pais foram criados. E lembre-se que Cristo veio à Terra para demonstrar que Deus nos perdoou. A todos nós. Ele nos perdoou naquela cruz. Se você guarda alguma mágoa de familiares, de coisas talvez terríveis que aconteceram com você, é muito importante que você perdoe. Porque se você continuar ferido, você vai ferir outros. Quero convidar você então em dois caminhos hoje. Primeiro é olhar para a sua história. Perdoar quem você precisa perdoar. Perdoar pessoas da sua família, pais. Talvez deram melhor, mas machucaram você, construíram coisas em você que talvez não devessem estar aí. E o outro caminho é você identificar em você coisas que Deus está apontando para você pedir perdão. Pedir perdão para o pai, para a mãe, para o irmão, para alguém da sua família. Reconhecendo que o seu papel deveria ser, voltando à planta lá de casa, a olhar para a sua família e dizer: eu preciso cuidar dela. Eu preciso trocar a terra, eu preciso colocar na luz, preciso regar, preciso podar. Quero desafiar você então a perdoar aqueles que te machucaram, a família. Reveja a sua história. Deixa Cristo ser o seu guia nesse perdão. Porque em muitos momentos você vai dizer: eu não quero perdoar. E Jesus vai te lembrar: você era pior e eu te perdoei. Por que você não pode perdoar? Você já tem o meu amor, que é suficiente para você. Você pode oferecer esse amor para o outro também. E do outro lado,
reconcilie-se. Se existe alguém para quem você deve dizer alguma coisa na sua família, às vezes você nem tem uma briga séria, mas talvez uns 4 anos, 3 anos, 5 anos que você não tem uma conversa de coração para coração. Porque a gente deixa de bloquear, né? E a gente trata assim, deixa para outro momento. Por exemplo, eu preciso fazer isso com o meu irmão. Eu preciso ligar para ele e dizer: Fábio, eu te amo. E gostaria de ter mais tempo com você. Eu preciso fazer isso com os meus irmãos. Dedicar tempo na minha agenda para estar com eles. Pedir desculpa. Às vezes eu ofendi sim eu sabia. Mas se a gente não se dispor a perdoar, a adubar a terra, a cuidar para que tenha luz, a fazer as podas necessárias, a gente nunca vai ter uma família estruturada. Então, alguém, tudo ou nada, não viva na meia fase, no meia boca, no empurrar no barriga. Porque Deus nos deu a arca para cuidar nos dias de hoje, do nosso viver. Que Deus te abençoe. Quero convidar você a fechar seus olhos. Quero orar por você. Senhor, nós queremos pedir a Tua orientação no tratar da nossa família. Nos ajude, Senhor, a restaurar as nossas famílias, a pensar os valores que são seus e a viver de uma forma protegida, abundante, rica de vida, de propósito, de significados, constantemente. Nos ajude também, Pai, a perdoar quem nós precisamos perdoar e pedir perdão para quem nós precisamos pedir perdão. Nos ajude nessa jornada, que muitas vezes pode ser dolorida, custosa, com preço alto, mas nos ajude a fazer isso para que sejamos curados, restaurados, direcionados pelo Senhor. Nós oramos ao Senhor dizendo: nós queremos dar o nosso Paulinho. Nos ajude, Pai, nos ajude. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.